Fala galera, aqui quem tá falando é o Otávio e esse é mais um episódio do Biomedcast! Aê! 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 E aí galera, aqui quem tá falando é o Bruno. E enquanto você está indo com o DNA, eu já estou voltando com a proteína. Olha! Ai caramba! Fala galera, aqui quem fala é o Luiz e eu não uso eritropoetina. Ainda bem. Eu que tinha pensado em alguma coisa assim, não falei, droga. Fala galera, aqui é o Rogério e só na cafeína, galera. Só isso que eu tenho pra dizer. Muita cafeína. Você vai ser pego, hein, velho? Toma cuidado. Muito bem, galera. Vamos começar então essa edição do Biomedcast. A gente tem uma convidada mais do que especial. Cara, é um prazer imenso chamar alguém aqui, que já fez tanta diferença aí na nossa área, na biomedicina. Ela é biomédica. O nome dela é Lara Duarte Santi. Seja muito bem-vinda, Lara. Pode se apresentar, por favor. Muito obrigada, gente. Boa noite. Eu que agradeço o convite, agradeço mesmo. É muito legal para poder participar. Vocês estão de parabéns. Já sou fã faz um tempinho. Já acompanho. Louco, sério? Não, é sério. Sabe por quê? Eu sou apaixonada por biomedicina, né? E acho muito legal ter nossa área assim mais valorizada. A gente precisa disso. E é um prazer poder contribuir. A gente que agradece. Tamo aí. Que legal. O prazer é todo nosso, Lara. Nossa, que bacana saber disso. Jamais imaginaria. Nem acreditamos, né? Quando ela topou, já falou, caramba, o que a gente faz agora? Pois é, meu. Imagina, gente, que isso? Puxa, e a gente falando assim, cara, numa época dessa, meu, tipo, ela aceitou, sabe? A gente sentou pra fazer... corrido. Exatamente, super corrido e tal, tipo, menos de uma semana pra começar as Olimpíadas e ela lá no Rio, chegando na fúria, assim, cheio de coisa... Eu vou contar um negócio pra vocês, tá? Tinha um programa de televisão que era pra gravar essa semana. Eu falei pra eles que era impossível gravar, mas eu tô gravando pra vocês, olha só. Olha só, velho. O Biomedcast. Olha, exclusivo Biomedcast. Não, pra eles eu só vou gravar no final dos jogos, antes do Paralímpico, depois do Olímpico, porque não tinha agenda. Falei, não dá mais, não tem como. É disso que eu tô falando, galera. Ó, esse episódio, meu, vai ser assim, acho que um divisor de águas no Biomedcast, hein? Eu tô achando. Eu já falei, os meninos estão achando que eu tô louco hoje, porque eu fiquei tão empolgado com essa gravação, porque... sabe, num momento como esse, sabe, que a gente tem é um assunto tão mais atual impossível, né? E ter ainda uma biomédica pra gente poder conversar a respeito, meu Deus do céu, isso, meu, vai fechar com chave de ouro, assim, sabe? Essa nova fase que o Biomedcast tá vivendo. Bom, para quem ainda não conhece, né, quem tá chegando agora no Biomedcast, nós temos um parceiro que é essencial para esse cast chegar até você, que é a Asgard Cursos. Então a Asgard Cursos é uma empresa de pós-graduação e mini cursos na área da saúde, que oferece cursos de diversas áreas. Por exemplo, tem perfusão, hematologia, tem biomedicina estética, tem medicina nuclear, tem análises clínicas veterinárias. Então, assim, tem bastante cursos, né, bem legais para o biomédico e também para outros profissionais da área da saúde. Então, pro pessoal que ouvir todo o cast, lá no finalzinho a gente vai deixar mais uma parte desse recadinho. Vai ter uma promoção ali, uma surpresinha especial para quem ouve o Biomedcast. Beleza? Então fiquem ligados, pessoal. Fiquem ligados até o final. Bora pro cast. Exatamente, Bora. Galera. Bom, é isso. Então, vamos começar com as perguntas para parar de enrolar, galera? Vambora, gente. Tamo aí, vambora. Bora. Solta a batida, DJ, ou melhor, solta a vinheta, editor. Então tá. Então, na verdade, a primeira pergunta, não é bem uma pergunta, a gente quer mais saber como foi sua trajetória profissional até aqui, né? A gente quer saber o que você fez, onde você estudou e o que você teve que... Por que escolheu biomedicina? Isso, tudo isso a gente queria saber, porque a gente sabe que a gente vê essas pessoas, né, que estão aí já longe já na batalha
E é sempre importante saber o caminho que ela percorreu pra chegar até ali, né? Pro pessoal saber que não é fácil, né? Que eles acham que é da noite pro dia. Não é fácil. Mas também não é impossível, né? Não, claro que não. Claro que não. Ainda mais assim, numa área que é apaixonante, né? Eu sou suspeita pra falar, eu gosto muito, eu adorei meu curso. E, bom, eu sou filha de médico, né? E meu pai, antes de fazer a faculdade de medicina, fez biomedicina, né? Ele pediu transferência na metade da faculdade, que naquela época podia fazer isso, né? Puxa, que legal. Minha mãe é biomédica também, depois acabou fazendo uma segunda faculdade, mas ela trabalhou 30 anos no laboratório de análise. Tá na família, então, tá no sangue. Ah, tá no sangue. Então, mas aí eu vou te contar como é que foi a minha introdução nesse mundo, né? Ela me levava, como ela trabalhava muito, a gente não passava muito tempo junta, né? E às vezes ela me levava pro hospital, porque ela trabalhava no municipal, né, lá em São Paulo. Lá em São Paulo, porque eu tô no Rio, tá, gente? Mas eu sou de São Paulo. E ela me levava pra visitar o laboratório. E eu já gostava de cara do cheiro. Eu amava o cheiro de laboratório. E aí ela me punha pra olhar o microscópio, coisa que eu amava também. Então eu ficava de pé no banquinho, assim, porque eu era pequenininha, e ficava olhando. E minha mãe botava uns bichinhos pra eu olhar. E aí ela diz, eu não me lembro disso, mas ela diz que eu vi o tricomonas, né, no microscópio, e ele mexia os flagelos, né, e eu ficava dizendo pra ela que o bicho tava dançando pra mim. Ai, caramba. Então eu sempre gostei, eu adorava visitar minha mãe no laboratório, achava aquilo tudo o máximo, né. E eu cresci com isso na cabeça, só que eu cresci achando que eu ia fazer biologia, porque na minha cabeça a matéria mais próxima era biologia, eu não tinha noção que a gente podia fazer uma coisa mais direcionada, né. Quando chegou no colegial que eu tive muita dúvida, claro que chega na hora do colegial dá aquele frio na barriga, você fala, gente, não sei se é isso mesmo e tal. E aí eu acabei passando no curso de biologia na Federal de São Paulo, na Unifesp, só que quando eu fui olhar a grade horária, eu detestei. Eu olhei aquelas plantas, tudo, falei, gente, isso não é pra mim não. Reprodução da samambaia, não, desculpa, assim, com todo o respeito aos biólogos, pelo amor de Deus, eu tenho muitos amigos biólogos, mas não é pra mim, né? Botânica, zoologia, não, gente, não é isso. Eu gosto de gente mesmo, de medicina, de biomedicina, é isso que eu queria. E aí eu direcionei a minha carreira para biomedicina. Acabei prestando várias faculdades e eu passei a que eu mais gostei, que eu fui aprovada, foi na Faculdade de Saúde da Universidade Metodista de São Paulo, que eu me formei, né? Queria até mandar um abraço para todos os meus professores que, poxa, eles me dão um super apoio até hoje. É muito legal ter retorno deles, assim, acompanhando a sua carreira, porque é o que eu sempre falo para meus colegas e alunos também, porque eu também dou aula, mas eu sempre falo que, diferente do colegial, que a professora é aquela figura inatingível, na faculdade os professores são nossos parceiros, né? Sim, e depois vão ser os nossos colegas, né? Nós vamos ter CRBM, que nem eles, a maioria tem. Então, depois da formatura, tá todo mundo igual, tirando a experiência, claro, e o tempo de formado, é todo mundo biomédico, entendeu? Então, eu sempre procurei ser amiga dos meus professores, assim, por enxergar neles, não nem acima de mim, nem meus rivais na faculdade, mas colegas meus que eu iria trabalhar fatalmente um dia ou outro, né? Bacana. E aí, a parte do esporte, eu sempre gostei muito de esporte, gente. Eu sou palmeirense roxo, eu adoro futebol. Eu sou, digamos, uma garota diferente, né? Porque eu sempre gostei de esporte mesmo. Eu gostava de ver rugby na TV, luta, sempre gostei. Eu adorava. E aí eu falei, bom, que maneira que vai ser pra eu juntar as duas coisas? Porque não sou educadora física, não fiz medicina do esporte, aí... E nesse meio tempo, na faculdade, eu já trabalhava de escolta. Eu já tinha tido a oportunidade de chegar perto disso, porque meu pai é médico do esporte, ele já tinha me apresentado. Falou, olha, é um caminho legal, por que você não vai? Eu precisava ganhar uma grana na faculdade, né? Aquela dureza de estudante, ainda mais da área da saúde, que todo mundo sabe que nossos estágios... Como sempre. Como sempre, nossos estágios, da grande maioria, não são remunerados, né? Então... E aí eu acabei fazendo trabalho de escolta, e aí eu vi ali uma oportunidade de crescer... E me formei, né? Fui fazendo a faculdade, fui trabalhando. E aí fui fazendo cursos a respeito, cursos específicos da área. Depois eu conto mais pra vocês, se vocês quiserem saber mais. E aí depois eu comecei a participar de competição internacional. E fui indo degrau em degrau. Hoje eu já consigo fazer uma Olimpíada, mas foram 7 anos, né, de trabalho ao todo. Caramba, pra chegar até aqui. 7 anos? Cara. Meu Deus, aí, ó, pra galera ver que não é fácil, hein, meu? Não. E vem cá, você falou aí trabalhar de escolta. O que é escolta, Isso. pra quem não sabe? Vamos lá.
Então, só para retomar, antes de explicar para vocês mais da profissão, como eu cheguei antes de me realizar no esporte, eu dei aula num curso técnico eu dava biossegurança, dava epidemiologia, que eu também adoro, que é parte de saúde coletiva, né? Ia falar saúde pública, mas não é mais saúde coletiva. Senão meus alunos vão me gongar, falar assim, pô, você enche o saco na aula e vai falar na gravação, né? Não, é saúde coletiva. E eu dava aula, eu amava, né? Sempre gostei. Mas o esporte sempre teve aí começaram a aparecer as oportunidades. Eu falei, olha, tanto é que eu dava aula, a escola que eu dava aula, eu tive que sair porque eu tive a proposta de ir pro Pan-Americano do Canadá ano passado. E metade do Pan-Americano ia pegar o ano letivo. Aí eu falei, olha, não vai dar pra levar as duas coisas, então não posso deixar passar essa e fui. Tá certo, certíssimo. Bom, como funciona o nosso trabalho para eu poder te responder sobre o escolta, né? O oficial de controle de dopagem, que é o meu caso, se ele testa um atleta de sexo oposto, ele precisa ter um escolta que acompanhe ele durante toda a coleta. Toda a coleta mesmo, né? Ele entra no toalete, ele tem que observar a provisão, né? Que a gente chama, que é o fornecimento da amostra. E eu, como mulher, não posso visualizar um atleta homem. Não que eu me constranja, mas o atleta sim. Então, a gente tem que fornecer um escolta, né? Que é a pessoa que vai acompanhar ele no vestiário, se ele precisar buscar um documento, ou precisar trocar de roupa, ou até no caso dos Jogos Olímpicos, que a gente tem um fluxo grande de atleta, e eu tô testando um na mesa, já tá na hora de notificar o outro, eu não posso abandonar o que eu tô testando, então eu mando o escolta notificar e trazer ele pra mim. É literalmente uma escolta, ele vira uma sombra do atleta mesmo, né? Ah, sim, claro, né? Porque é uma etapa crucial para análise, né, do doping em si. Né? Porque a partir do momento da notificação eu preciso da primeira amostra de urina depois da notificação. Então, às vezes a organização é um pouco complicada a logística dos Jogos Olímpicos, porque é tudo muito ensaiado. Então, por exemplo, se tem um horário para medalha, para premiação, eu não posso segurar o atleta dentro da sala de dopagem. Ele precisa sair da sala de controle de dopagem, né? Ele precisa sair para ir buscar a medalha. Então vem o pessoal da organização buscar o atleta e meu escolta vai junto para garantir que ele não tente burlar o exame de nenhuma forma, aproveitando a situação, né? Nossa, que demais, gente. Nossa, demais mesmo saber desses pormenores. A gente vai entrar em mais detalhes disso mais pra frente na entrevista. Bom, Lara, então a gente queria saber assim, quais são os tipos de amostras que são coletadas e as principais substâncias que são pesquisadas, né, nesses atletas, nas competições, como é que é? Então, as amostras que a gente tem no controle de dopagem, porque assim, na toxicologia, é comum a gente utilizar também fios de cabelo, né? Que ela tem um gap maior, uma janela de análise maior. No cabelo, por exemplo, que é o que a gente costuma testar. Drogas de abuso. Isso, drogas de abuso, mas assim, o Código de Trânsito agora exige que quem tem carteira D e E seja testado. Geralmente a gente tem uma intenção, né, de teste maior, né? A gente quer saber uma janela de uso maior, e esse teste com o fio de cabelo na toxicologia dá para você pegar até 180 dias de uso. Então, mas para nós, no esporte, isso não tem tanto interesse. O que a gente quer é pegar o atleta em flagrante, entendeu? O que ele fez 180 dias atrás não me interessa, eu quero ver ele agora na competição ou na vigência da competição, né? Ou até um fora de competição, mas que demonstre que ele tem intenção de utilizar esse desempenho fraudulento para alguma competição mais para frente, né? Um índice, uma classificação. Então, o que a gente pega hoje para analisar é urina e sangue. Basicamente é isso. Existem alguns testes sendo feitos com saliva, tem, enfim, inúmeras tentativas de modernizar o exame, porque a gente ainda tem falhas, né? Embora seja bem moderno, ainda tem algumas falhas, pode acontecer. O que a gente pega mais, o que a gente usa para analisar no laboratório hoje é o espectrofotômetro, né? Que é a parte da bioquímica que é mais moderna hoje. Eu até digo para os biomédicos que me perguntam que a medicina diagnóstica do futuro é feita por biomoléculas, né? Sim. E a gente vai conseguir diminuir muita dor dos pacientes e muito atraso de diagnóstico por conta da biomolécula, né? A gente vai conseguir agilizar muito o diagnóstico. O doping já está aí para provar, porque o laboratório, quando ele guarda essa amostra, ele é obrigado a guardar por 10 anos, porque prevendo uma
uma modernização do processo, né? Então, por exemplo, o Armstrong, né, que foi pego, não é tão recente, mas recentemente... Um ícone, né? Recente e célebre foi porque ele teve um teste reanalisado depois de todo esse tempo. E antigamente não tinha tecnologia para pegar que a gente tem hoje. Olha, eu não sabia disso. Pra quem não sabe, o Armstrong é aquele ciclista, né? Que ganhou muita coisa e, enfim, foi pego depois de muito tempo, né? E era todo um esquema para poder fraudar, né? Primeiro que eu não sabia que o Armstrong ele tinha sido assim, e agora eu fiquei assim curioso. Isso é aleatório ou isso já é meio que, vamos dizer, já é meio... já existe uma regra dentro do comitê que a cada 5 anos vão ser retestadas amostras de 5 anos atrás, sei lá, por exemplo. Tem isso e tem também, porque assim, o laboratório guarda para aguardar uma modernidade. Então, por exemplo, se houve avanço, eles pegam para ver, para checar. Então já vai retestando para ver se teve alguma coisa no passado ou não, até para ver se o método de fato funciona, né? Porque senão não teria por que modernizar. Mas tem muita denúncia também, por exemplo, é feita denúncia na época e não tinha como avaliar, então eles aguardam para ver se tem uma probabilidade de reavaliar. Pode ser aleatório, pode não ser. Tudo isso depende de uma inteligência dentro da WADA, né, que é o órgão internacional que cuida disso. WADA, a sigla em inglês WADA, que significa Agência Mundial de Antidopagem, ou Agência Mundial Antidoping, né? Então, eles é que têm esse controle, né, de tudo, dessa logística de teste quando se diz respeito a essa coisa global, né? E vem cá, você, Lara, eu tô fugindo completamente aqui, o Luiz também, mas eu quero já encaixar já a pergunta. Você é funcionária de quem? Então, a maioria dos oficiais não é funcionário. O que a gente faz é cumprir contratos com as agências internacionais para fazer os testes. Então, por exemplo, vamos comparar com James Bond, né? Mais ou menos isso. A gente tem uma agência que é responsável pelas missões que eles soltam pra gente. Então, por exemplo, eu recebo o chamado da agência que eu sou associada e ele me fala, olha, tem um teste pra você. Você testa? Aí eu falo, testo, beleza. Até aí eu não sei detalhe nenhum, eu não sei onde não sei nada, eu sei que tem uma missão. E aí, conforme eu vou confirmando, ele vai me soltando missão. Então, por exemplo, eu trabalho para a agência brasileira, né, para a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, que é a ABCD, ligada ao governo federal, né, o Ministério do Esporte, governo federal. Trabalho para a agência americana, que é a USADA, que eles me mandam missão lá dos Estados Unidos e eu cumpro aqui no Brasil. E também agora o Comitê Olímpico, para fazer especialmente as Olimpíadas e as Paralimpíadas, né? Então o Comitê Olímpico Internacional me agenciou, digamos, para essa competição. Quando eu fiz por Pan-Americano, a Organização Desportiva Pan-Americana me agenciou para ir para Toronto. E por aí vai, a gente vai trabalhando, assim, eles vão sabendo, porque são poucos que fazem isso, e aí você vai criando experiência e eles vão ouvindo um de outro, falar, tem uma menina lá que testa no Brasil, ela fala inglês, fala espanhol, fala francês, e aí a gente vai indo meio que de boca a boca mesmo, né, porque não tem muito pra onde mandar um currículo, né. Não tem vagas.com. Caramba, meu. É bem fechado, né? Uma rede já de contatos conhecidos. Como se fosse um profissional liberal, então. Agora eu tô começando eu fiz o curso da FIFA, né? Tem pouquíssimas mulheres fazendo, porque a FIFA era um órgão bem machista, bem restrito, né? E tá começando a abrir para as mulheres agora. Inclusive, se as meninas do Brasil ganharem ouro aqui na Olimpíada, para nós vai ser muito bom, porque a gente vai ter um crescimento do esporte no meio e vai abrir mais espaço para as mulheres dentro da FIFA e da CBF. Então eu tô aqui, além de ser brasileira e torcer para as meninas, eu tô torcendo como profissional, porque vai ser um grande avanço. Né? Nossa, que legal, Lara. Que legal mesmo, cara. Nossa, eu jamais imaginaria. Nossa, demais. Eu sinceramente, eu imaginava que você era uma funcionária do laboratório aqui do Brasil e tava aí, né, ganhando. Não. Então, aliás, pro nosso amigo carioca, né, o laboratório fica aqui no Rio de Janeiro, né, o único laboratório que a gente tem com capacidade para testar exames antidoping é aqui no Fundão, na Ilha do Fundão, aqui na UFRJ, no Instituto de Química.
Porque é assim, também tem essa, não é qualquer laboratório, né? Tem que ser um laboratório específico que tenha todas as diretrizes que a UADA preconiza para testar antidoping, para fazer exame de controle antidoping. Então, hoje no mundo são 34 ou 35, porque eu não sei se a acreditação de Portugal já voltou. Então precisa ver, porque o que acontece é que de Portugal não, desculpa, da Rússia perdeu, então acho que agora são 34. Então o que acontece é que a gente perde e ganha as acreditações toda hora, entendeu? Porque é muito rigoroso o padrão. Então, por exemplo, se você passou um controle meio errado lá e o negócio saiu meio torto, ele já suspende a acreditação, fica suspenso até averiguar o que aconteceu para depois reacreditar. Vocês devem ter visto na notícia que aconteceu isso aqui no Rio de Janeiro, né? Faltava 20 dias pra Olimpíada e a gente perdeu a acreditação. E aí aquele... Mas essa é uma das perguntas que a gente quer fazer, Lara. Não, aquele desespero, né? Porque, meu Deus, onde é que nós vamos mandar? Pra vocês terem ideia, no Pan-Americano e no Parapan-Americano, que são 41 países participando, a gente teve 7.000 exames de doping. Então vocês podem fazer uma regra de 3 aí e ver quanto a gente vai fazer aqui na Olimpíada, mais ou menos. Ai, meu Deus. Quantos países tem competindo na Olimpíada, Lara? 206. Nossa senhora, de 40 para 200 é 4 vezes, velho. 5 vezes. Vai pelo menos 4 vezes isso, né, de exame. Então a gente estava desesperado pensando para onde vai ser mandado esses exames, porque uma das condições para que existisse uma Olimpíada no Brasil fosse um laboratório desse porte, que é um laboratório de última geração. Eu estive lá algumas vezes. É chefiada por uma equipe extremamente competente lá da UFRJ, professor Francisco Hader, que dá aula lá no Instituto de Química. E a equipe dele é sensacional, extremamente preparada, e eles tiveram que correr com a acreditação de volta, né, pra poder atender os jogos, porque não tinha condição alguma de não acreditar, tinha que acreditar, urgente, e foi em tempo recorde, né, eles conseguiram se encaixar de novo no padrão internacional para poder fazer os exames, porque senão não tinha onde, o laboratório mais próximo é a Colômbia, eles não têm capacidade para receber isso, porque eles não estavam esperando, entendeu? Nossa, mano. Essa quantidade de exame, aqui no Rio eles já estavam esperando isso, porque aqui eles nasceram para fazer a Olimpíada, na Colômbia não, entendeu? Então aqui, ó, nas Américas a gente tem Brasil, tem Colômbia, tem Cuba, tem 2 nos Estados Unidos, um em Montreal. Não, mas ô louco, se a gente for pensar, né, aqui é a melhor estrutura, porque foi feito só pra isso, né? E é o único da América Latina, e a Colômbia fica na América Central. Então a gente se orgulha, porque a gente fala, é o único laboratório da América Latina. Aí vem um hater e fala, não, eu tenho da Colômbia. A gente fala, não, Colômbia é América Central. Pegadinha de geografia. América do Sul, só Brasil. E Lara, já que você já falou de Olimpíada, acho que isso é talvez um dos assuntos que a gente vai mais falar agora, pelo menos até, sei lá, por uns 2 meses, né? Um mês de Olimpíada, né? E para a Olimpíada, dá um mês mais ou menos? Dá um mês de Olimpíada. A Olimpíada abre agora, a abertura oficial é dia 5, mas já 3 já tem jogo, já tá tendo teste desde o dia 24 de julho, que foi o dia da abertura da Vila. E depois tem os Paralímpicos, né? Os Jogos Paralímpicos, que vão do dia 1 de setembro até o dia 18 de setembro. Então, daí mais de um mês. Dá quase 2 meses. E pra vocês, o Paralímpico também é a mesma preocupação, né? Com relação ao doping e tal, fazem os mesmos testes. Igual. Só que pro Paralímpico a gente faz um curso especial, porque a gente tem que lidar com as deficiências dos atletas, né? Ah, entendo. É um baita desafio. Isso, e assim, mas eu vou te falar que em termos de conduzir o exame, eles se viram muito bem. Assim, eu já tive atleta, eu aprendo muito com eles, né? Eu já tive atleta deficiente visual total, que ela fez o exame sozinha, ela não quis que eu fizesse nada. Então ela fez tudo que ela tinha que fazer, porque também tem isso, né? O atleta, a gente não toca em nada, o atleta faz todo o procedimento, eu só oriento. Só que no caso dos Paralímpicos, a gente tem algumas exceções que a gente pode abrir, simplesmente porque eles têm essa limitação física, né? E ela não quis que eu fizesse nada, ela fez tudo sozinha. Nossa, olha cara. só. Inclusive assinar os formulários. Então a gente fica olhando assim, chocado. Tem um atleta nosso que ele não tem as 2 mãos, ele faz tudo sozinho. Caramba. O maior desafio, na verdade, é colher sangue deles, né? Porque a gente tem locais específicos que numa pessoa com as capacidades íntegras não tem nenhum problema. Agora, para uma pessoa que não tem um braço, por exemplo, eu só tenho outro braço. Então, se eu errar a veia, eu vou ter um problema, porque o protocolo diz que se eu erro a veia num braço, eu sou obrigada a trocar de braço, né? Vixe, então, Maria. Nossa, como é que fica? Nossa.
É complicado ter que conduzir protocolo à risca, né, nesses casos. Não, então, Lado, que a gente queria saber simples e direto, né? Como é que vai ser então o seu trabalho agora nas Olimpíadas de 2016, Paralimpíadas? E uma coisa que eu acho que é curiosidade, não só minha, mas de muitas pessoas que também vão estar ouvindo a gente, como é que é a rotina? Você trabalha também na parte, desde chegar lá pra, sei lá, fazer não um flagrante, mas chegar sem avisar num atleta, depois leva pro laboratório, como é que vai funcionar tudo isso agora com você aí? Bom, como vai funcionar aqui nos Jogos é a primeira pergunta que você me fez, né? É o seguinte, a Vila Olímpica abriu no dia 24 de julho, já estão acontecendo testes lá, que são os Out of Competitions. Nossa profissão tem muita sigla em inglês, e é fundamental que a gente fale inglês, porque todos os nossos treinamentos, todo o protocolo, é tudo basicamente inglês, espanhol e francês, são as 3 línguas oficiais, né? Até tem-se algumas traduções, mas é ruim, porque acaba modificando o sentido do protocolo. Então o ideal mesmo é que se fale inglês. E na Vila já tem bastante DCO internacional, que DCO é o que eu sou, né? Doping Control Officer. Eles já estão trabalhando desde o dia 24, testando os atletas que já estão chegando na Vila. Por quê? Porque se a gente for deixar para testar tudo nos períodos de competição, a gente não vai conseguir. Primeiro, porque os atletas estão competindo. Segundo, que é um volume muito grande. Então, quanto antes começar, melhor, né? Então, essa ordem vem do Comitê Olímpico Internacional junto com a UADA. Eles mandam para o responsável, que é o manager da estação, que é o chefe de estação, quem vai ser testado, por que a gente não fica sabendo, não nos compete, né? Eles podem ser testados por 1000 motivos, e a gente só recebe a ordem, falou, sua missão é essa. E sim, a nossa rotina é mais ou menos essa. A gente vai se for na Vila Olímpica, a gente vai, acorda o atleta muitas vezes, tira eles da cama, né? Pede um documento para ver se realmente é o atleta certo e encaminha, escoltado para a sala de controle de dopagem. Eles não podem recusar. Não, eles não podem recusar. Nossa. Eles não podem recusar. E eles sabem disso, porque atleta, quando ele chega no nível olímpico, por mais que seja a primeira vez que ele esteja nos Jogos Olímpicos, com certeza ele já foi testado alguma outra vez. Seja na casa dele, seja numa competição, num mundial que seja, num nacional. É impossível uma pessoa que tenha chegado numa Olimpíada nunca ter sido testada. É muito raro, né? Pra não dizer impossível, eu vou dizer raro. Ele só pode competir depois que sai o resultado, ou ele pode competir... Não, ele pode competir normal. Inclusive o que acontece muitas vezes é que se o atleta for pego, ele tem várias penalidades. Isso aí depende da substância, depende do julgamento do tribunal, depende da Federação Internacional que ele faz parte. Algumas são mais rigorosas, outras não. Isso vai depender. Mas o mínimo que vai acontecer é ele devolver a medalha. Isso é básico, né? Como já aconteceu. Teve um caso lá no Pan-Americano de Toronto do ano passado, que uma peruana do atletismo ganhou a medalha de ouro e a brasileira ficou com a prata. E aí elas foram testadas e tal, e aí deu positivo para essa peruana. Na verdade a gente nem diz mais positivo, a gente diz adverso, né? Porque a gente não pode dizer que é positivo a primeira vez. O positivo só sai depois da contraprova. Se na primeira análise der alguma coisa diferente, a gente diz que é adverso, né? Porque depois vai ser retestado. Tem como contestar esse resultado? Tem. O atleta ele pode pedir uma contraprova. Na hora que ele vai coletar, são 2 frascos com a mesma urina. Então ele enche um frasco A, um frasco B. O B só é aberto se der alguma coisa no A e ele quiser contestar. Sim. E aí o laboratório refaz. Inclusive a contraprova é feita por um outro laboratório. Não é o laboratório que deu positivo. Então que deu o adverso, né? É mandada para um outro laboratório credenciado, e nesse laboratório é refeito esse exame para confirmar, né? E já teve caso de ter alguma divergência? Teve. É bem, assim, não vou dizer que é comum, mas isso é motivo para perder credenciamento de laboratório, porque daí houve algum problema, né? Houve alguma coisa ali, deu errado. Ou teve fraude na coleta, que pode ser, né? Ou foi alguma coisa no laboratório. Por isso que aí, quando acontece isso, o laboratório é suspenso, é feita uma sindicância para tentar avaliar o que aconteceu, né? E aí chega-se na conclusão que tem que chegar, né? Mas nesse caso no Pan-Americano, acabou que a peruana perdeu a medalha e passou para a brasileira.
E aí um tempo depois eu fui até conversei com essa atleta depois, ela falou pra mim, poxa, eu fico grata ao doping, porque ao controle antidoping, porque foi feita a justiça, eu recebi a minha medalha. A única coisa que eu fico triste é que o momento de ouvir o hino do meu país eu não vou poder voltar atrás. Nossa, isso ela perdeu, ela tava lá na posição de ganhadora de segundo lugar, ela não escutou o Brasil, né? Você ouviu o hino e tudo mais. Bom, então já que a gente tá falando aí sobre a inserção, né, voltar, acho que você até falou um pouquinho, mas assim, pra explicar melhor pra gente, como é que é a inserção do biomédico justamente nessa parte do antidoping, assim, e se tiver alguém aqui ouvindo que quer tentar entrar nessa área, o que ele pode fazer pra talvez trabalhar com isso mais pra frente, aí nos próximos competições que tiverem? Se tem alguma coisa assim pra dizer? Claro, é assim, eu tive essa janela e essa oportunidade de começar como escolta, até o nosso colega aí também, né, o Rafael, nosso colega, não esse Rafael, o Rafael Rangel. O Rafael Rangel, pra quem não sabe, o Rafael Rangel lá do Biomedicina da Depressão, um grande colega nosso aí. Isso, outro biomédico que tá aí galgando essa área, né. Eu fiz, né, tô terminando a minha especialização em biotecnologia. Tem algumas áreas, por exemplo, o biomédico pode trabalhar com pesquisa, é muito legal a parte de pesquisa de suplementação, de fisiologia do exercício, de nutrição esportiva. O bom da biomedicina é que a gente tem muita área, então você quer trabalhar em parceria com o nutricionista, você pode, você quer trabalhar em parceria com o médico do esporte, você pode, quer trabalhar com um educador físico em parceria, também pode, porque a gente tá ali, né, flertando com todas as áreas, isso é muito legal. A nossa faculdade é uma das mais completas que tem, então dá pra gente trabalhar com tudo, né? Inclusive com a coleta de sangue, que é o que eu faço, porque que é uma das coisas que eu faço. Todo mundo na hora de coletar o sangue na faculdade dá aquela fugida, né? Ah, não, isso aí é coisa de técnico. Técnico não pode colher sangue para doping no Brasil. Quem colhe é biomédico, médico e enfermeiro formado. Técnico de enfermagem não pode. É só nós três. E foi uma briga. Sério? Foi uma briga, porque no começo eles queriam só médico e enfermeiro. Aí eu, né, que era uma das poucas biomédicas que participavam, mais alguns outros poucos colegas, contestamos, falou, não, gente, isso é habilidade biomédica, a gente pode colher sangue. Ah, não, mas o argumento inicial é que nós não teríamos condições de socorrer um atleta que passasse mal durante a coleta. Falei, isso é uma tremenda bobagem. Primeiro, porque a gente tem, sim, primeiros socorros na faculdade, né? Segundo, que pra ele passar mal tirando 10 ml de sangue, porque vocês sabem, né? É aquilo lá, 5, 3, 10 ml no máximo que eu tiro 2 tubos de sangue. Pra ele ter uma síncope grave, é impossível. No máximo ele vai desmaiar e a gente vai socorrer, entendeu? Se ele tiver, não é por causa da coleta de sangue, ele tinha alguma doença prévia que aí nem o médico na sala poderia adivinhar, não é? Uma pessoa passar mal seriamente. Quanto a isso, eu recebi um treinamento para coletar sangue pro doping, como eu recebi um treinamento para coletar sangue, para coletar urina pro doping. Então, esse tipo de socorro poderia ser aplicado nesse treinamento. Enfim, eram tantos argumentos que a favor que esse contra a gente acabou derrubando, entendeu? Não tinha sentido. Fora que um dos argumentos que eles falaram, mas na competição não tem condição de prestar auxílio médico. Eu falei, mas auxílio médico da competição é uma coisa separada. Se alguém passar mal na competição, eu vou lá e chamo a ambulância da competição, não compete a mim, entendeu? Então a gente acabou com muita insistência conseguindo o nosso lugar. Isso foi uma vitória. No dia que eu fiquei sabendo que eu ia ter a certificação para colher sangue, foi, nossa, dei pulos de alegria. E no começo a ideia era que os médicos supervisionassem nossa coleta. Eu não gostei muito, né? Vou ser honesta. Falei, não, isso é, gente, sacanagem. Política, né? Achei absurdo como biomédica, mas falei, quer saber? Eu já consegui uma vitória de cada vez. E aí acabou que hoje isso já não se usa mais, nós temos total autonomia para coletar, uma bobagem. Vou dizer agora, puxando a sardinha pro nosso lado, que pouquíssimos médicos colhem, eles não gostam de colher sangue, fica para nós mesmo, porque a gente sabe muito bem a qualidade, aquela coisa de não chacoalhar o tubo pra não hemolizar e várias coisas que eles não têm essa prática. Não é desmerecendo, gente, eu sou filha de médico, falando parece que eu tô despeitada, mas não é. Eu nunca pensei em fazer medicina na minha vida, não é uma coisa que, aquela lenda do biomédico frustrado, né, que, bobagem, eu nunca quis, eu sempre quis fazer laboratório, eu adoro. E sou filha de médico e ele também concorda comigo em várias partes. Ele mesmo não colhe sangue, meu pai trabalha na área, mas ele não faz mais doping, essa parte agora é só minha.
Ele mesmo não colhe sangue, ele deixa pra mim, quando tem pra colher, ele me liga e fala, vem buscar aqui a veia porque você é mais experiente nisso. A gente só pode furar o atleta no máximo 3 vezes, né? Puncionar, né? Pra ser mais fina. 3 vezes pro exame de controle antidoping. Na terceira, o atleta tem todo o direito de não querer mais. Porque aí realmente significa imperícia minha como profissional. Eu não estou conseguindo que ele me forneça. Ele não se recusou, fui eu que não consegui pegar. Sim, entendeu? Exatamente. Mas também para atleta, até queria te perguntar isso. Você tem muito problema com achar veia? Que geralmente os caras são saudáveis, né? O acesso geralmente... Olha, eu vou te falar que é a lenda do braço forte, né? Porque tem muitas modalidades. Então eu já tive atleta com braço super forte, que eu tive algumas dificuldades. E eu já tive atletas assim que você olha e fala, nossa, vai dar trabalho, e na verdade não, foi bem rápido, né? O que a gente tem que avaliar é que tem aquela coisa de ter o medo de agulha, tem a temperatura da sala, tem todo um preparo, não é só ir lá e pá, né? Saber onde é que tá a veia e né? Pois é. Então a gente tem que ver, por exemplo, se a sala tá muito fria, a veia vai demorar, ela não vai aparecer como ela aparece no calor, né? Se o atleta tá muito cheio de adrenalina, porque ele acabou de sair de uma competição e coisas assim, aliás, é até protocolo, se ele acabou de sair de uma competição, para colher um dos tipos de exame de sangue, que é o passaporte biológico, eu preciso que ele fique 2 horas em repouso. Então ele vai ficar parado na minha frente 2 horas, porque senão o metabolismo tá muito alterado, eu não vou conseguir o que eu quero. Né? O perfil dele não vai aparecer como eu gostaria, não é basal, então não adianta. Mas assim, tem uns que dão mais trabalho, tem uns que dão menos. Já teve uma garota que a gente funcionou, ela disse que tinha medo, ela falou, eu já costumo desmaiar. Daí eu já coloquei ela deitada, falei, não, vamos deitar, porque aí você não corre o risco de se machucar, né? Porque eu vou estar com a agulha na mão, não vou conseguir te segurar. Então vamos deitar, se você desmaiar, você já tá deitadinha, tá tudo certo. Eu tento acalmar, né? Eu tento ser muito acessível. Tem oficial que entra de cara amarrada. Gente, é assim, não é assim, a gente não é... A gente não a gente não tá ali pra punir ninguém. Nós queremos proteger os atletas que jogam limpo. É isso que a gente quer. E tudo que a gente faz também é assim, a gente não pode ser muito amigo deles, não pode ter muita intimidade. Mas eu também não quero ser antipática. Eu não quero tornar aquela situação desagradável, até porque se o atleta demorar pra ordinar, ele vai ficar olhando pra minha cara ali, como já aconteceu umas 5 horas. Eu já fiquei 5, 6 horas esperando o atleta urinar. Nossa, mãe. Entendeu? Então, se eu ficar aquele clima horrível, não tem nem porquê. Ele não me fez nada, sabe? Não tem porquê. Parece que eu tô com raiva do atleta. Tem oficial que já entra mais sério. Também tudo depende do comportamento do atleta. Se ele entra muito hostil, a gente dá uma endurecida. Se é um atleta gente fina, a gente já dá uma aliviada. A gente já cumprimenta, olha, parabéns pela sua colocação, porque eles estão ali pra isso, né? Poxa, o cara ganha uma medalha, aí no meio da festa eu chego lá, então, exame antidoping. Quer dizer, ele sabe o que ele tem que fazer, é o meu trabalho, mas eu tô ali cortando barato do cara. Ou ele acabou de perder, tá pé da vida, triste, chateado, chorando, eu chego e falo, então, exame antidoping. Quer dizer, as duas situações são muito ruins. Então a gente tenta dar uma aliviada no clima. E eu virei pra menina e falei, olha, calma, vai dar tudo certo, tá rapidinho. Eu mostro o tubo, eu falo, é muito pouquinho, porque quem vê aquele monte de tubo parece que é muito sangue, né? Parece que é 1 litro. Aí eu mostro, olha, é 3 ml, é 5, é pouquinho. A menina, o primeiro tubo eram 3 tubos que eu ia colher dela, pra 3 exames diferentes. A primeira, ela foi bem. A segunda, eu já tive que fazer uma manobrinha pra vir. E na terceira não saiu nada no tubo. Nada. Ou seja, não era erro meu, porque se já tinha saído 2 anteriores, a veia tava ali. Né? É vácuo, caramba, né? Era pra sair. Nervosismo, né? A menina ficou extremamente nervosa. Aí ela começou a tremer e falei, olha, é o seguinte. Eu chamei ela pelo nome e falei, ó, ou você se acalma, ou vai ser muito pior, porque eu vou ter que pegar na tua mão. E a veia da mão dói muito. Nossa, dói muito. Muito mais. Dói horrível. Dói muito. E aí ela foi respirando fundo e tal, e eu não esperei ela muito não, fui lá, tirei e pronto, né? Mas a gente tem que ter esse timing pra saber lidar. Mas muitas vezes, quando eu sei que a veia vai ser muito dura, eu já vou direto na mão, viu? Porque como eu só tenho 3 tentativas, eu sei que a primeira vai ser falha pela situação ali, que eu já fiz tanto, eu já olho e falo, isso aqui não vai dar. Eu já vou direto na mão. Eu explico pro atleta e falo, vai doer um pouquinho mais, mas pra você é melhor, é pro seu bem. Vai por mim. E aí eles acabam confiando em mim. Muitos já me conhecem, eu já tô no meio há muito tempo. Então muitos já me conhecem. Já teve atleta que bateu chorando na minha porta de madrugada, que eu tava no hotel na competição. Geralmente a gente fica afastado, mas já tem situações, vez ou outra, que a gente fica próximo, né? E o atleta veio na minha porta no hotel falar, olha, doutora, eles me chamam de doutora, né? Doutora, eu tô com muita dor,
E eu tô com medo dos exames, porque tem muitos que em competição sabem que vai ter, porque já estava escrito que é final de jogo, sabe que tem. Por isso que é importante a gente testar fora também, né? E aí fala, olha, eu tô com muita dor e eu sei que vai ter exame, eu tô com medo de pegar, o que eu tomo? Porque às vezes o médico da delegação também não sabe. E assim, eu não posso receitar. O médico receita. A única coisa que eu faço é aconselhar o médico. Falo, olha, isso aqui tem substância proibida, isso aqui não tem, isso aqui pode. Aí o médico vai lá e prescreve. Sim, legal. Então a gente tem que saber muito disso também. Pode acontecer de ter um hematoma na hora da coleta ali, e isso talvez atrapalhar o atleta na performance dele por conta desses exames todos, ou acho que isso nunca acontece e tal? A gente tenta pegar antes de competição justamente para não ter nenhum problema, mas é muito difícil que aconteça uma lesão que vá atrapalhar. Às vezes acontece hematoma, a gente faz a mesma recomendação que faz no laboratório clínico, né? Que é não dobra o braço, não carrega peso, mas eu já testei gente do levantamento de peso, não posso ver o cara falar não levanta peso. É impossível, entendeu? Então assim... Em vez de pegar uma tonelada, pega 500 só. É muito difícil eu deixar alguém roxo. Não é por nada, mas é porque com a prática você acaba aprendendo maneiras de funcionar melhor. Lógico que no começo a gente acaba deixando, eu não tô falando, nunca deixei ninguém roxo. Mas fica aí a dica pro pessoal que vai coletar sangue até em outras situações, gente. É prática, tem que praticar. Tem muita gente que morre de medo e não vai machucar. Nem que você enfie a agulha inteira no braço da pessoa, aquilo não vai matar ninguém. Né? Tem que ir treinando, mesmo que no começo saia meio roxo, no começo dá uma tremida na mão, isso é no começo, depois vai, né? Se não treinar não vai tirar nunca. Eu tenho uma colega até que faz medicina e ela fala, pô, eu queria aprender a tirar sangue. Eu falei, é o mínimo. Eu já dou logo alfinetada. Eu falei, é o mínimo, né? Não vai saber tirar sangue. Daí ela fala, nossa, mas eu tenho medo de machucar. Eu falei, minha filha, pra você machucar alguém tirando sangue é difícil, é complicado, né? Machucar seriamente, que eu digo, lógico que dói, mas assim, não é nada grave. Falo pra ela, treina que você consegue. Então, Lara, você comentou, né, que você enfim, conhece muitos atletas, né, e você deve conhecer gente famosa também, né? Na verdade, eu tenho uma curiosidade a respeito de MMA. It's time! Eu queria saber se você trabalha com isso e que depois, né, eu queria que você também falasse um pouco do caso do Anderson Silva e, enfim, todo o desenrolar desse atleta aí que foi tão impactante, né, na vida do esporte aqui no nosso país. Vamos lá. Ah, sim. Eu já trabalho com MMA, os UFCs no Brasil, os eventos do UFC no Brasil, eu e alguns outros agentes fazemos, é bem restrito, somos poucos também fazendo. Mas eu também gosto muito de luta, é um dos meus esportes favoritos, e é complicado a gente tietar, né? A gente acaba não podendo chegar muito perto. Eu, particularmente, tenho alguns atletas de que eu sou fã, dos quais eu sou fã, mas assim, a gente tem que dar aquela segurada, né? Eu, por exemplo, aqui no Brasil, aqui na Olimpíada, devo ficar no atletismo e eu acho que eu não sei o que eu vou fazer se eu vir o Usain Bolt na minha frente. Eu vou olhar pra ele assim, gente. Eu pedia pra postar uma corrida com ele. Vamos correr até ali, vamos ver quem é. Meu Deus. Vamos tirar uma daqui ali, vamos. E ele, assim, dizem que ele é super simpático, que ele é um cara bacana, simpático, mas ele não é muito de papo, né? Então a gente tem que sentir também um pouco se o atleta tá afim de conversar. No MMA, a gente tem atletas que eu sou mega fã, por exemplo, a Cris Borg, né? Eu olho ela na televisão e falo, nossa, essa menina é muito legal, ela é muito demais, né? Eu sou super fã dela. Mas na hora do teste a gente não pode jetar, a gente tá ali pra trabalhar e é assim que funciona, né? Caramba. Mas assim, de modo geral, todos os atletas de MMA são muito gentis com a gente, com nós agentes, né? Eu nunca tive nenhum problema com nenhum deles, eles têm aquela fama de bravo, de brigão, nenhum deles nunca me deu trabalho, pelo contrário. Eles levam muito a sério, é um esporte que está cada vez mais a sério, né, sendo levado a sério pelas pessoas. E parou aquela fama do cara que vai porque gosta de brigar, porque é irritado, porque é nervoso, já não tem mais essa. São pessoas realmente profissionais que se empenham nisso. E é muito legal de ver que eles respeitam o nosso trabalho, né? Respeitam de verdade, seguem os protocolos, porque a gente instrui. E assim é legal de trabalhar, né? Mas a respeito do caso do Anderson, assim, nós nunca vamos saber de fato o que aconteceu, né? O que a gente fica sabendo também, tal qual o 007, a gente só sabe o que deixa a gente saber. A gente não
não fica sabendo detalhes. Nós só sabemos as coisas que eles nos deixam saber, né? Tem alguns oficiais que são chamados para depor a respeito de alguns casos, por exemplo, se o atleta questiona alguma coisa durante o protocolo de coleta, nós somos chamados para depor. Qual é a nossa proteção, né? No formulário tem um campo que o atleta pode relatar o que ele achou do teste. É ali a hora que ele tem para reclamar. Eu, como oficial, eu preciso transcrever exatamente o que o atleta está me pedindo. Eu não posso nem tirar nem pôr as palavras dele. É lógico que eu posso me defender, mas eu não posso impedir o atleta de querer falar super mal de mim no formulário. Ele pode. Então, é ali que vai ter a defesa dele. Não adianta ele falar pra mim, não tenho comentário algum, e chegar na frente do juiz e falar, não, porque foi horrível, porque é uma coisa que depõe contra ele. Ele precisa, na hora, falar pra mim o que aconteceu. É tudo muito transparente, né? Ah, legal isso. Então, no caso do Anderson, a gente nunca vai saber exatamente o que aconteceu. O que aconteceu, né? O que nos foi passado. Ele teve um positivo para um esteroide anabolizante logo após a lesão que ele teve muito séria na fratura que ele teve. Ficou parado um tempo, ele teve uma dificuldade de recuperação por conta da idade, e depois que ele retornou foram coletadas algumas amostras e mais de uma deu um positivo para um esteroide chamado drostanolona, que obviamente é proibido de usar, mas a gente nunca vai saber exatamente o que aconteceu, né? É lógico que existem várias versões, existem teorias da conspiração, existem muitas coisas, mas só ele mesmo para responder o que foi que aconteceu, se foi de fato um positivo intencional, se ele realmente usou, se foi um acidente, se foi algum suplemento contaminado, isso a gente nunca vai saber. Infelizmente eu não tenho como afirmar nada, porque aí seria especulação e não seria responsável da minha parte até com o atleta, né? Justamente. Não, legal. Bom saber a visão, né, dessa parte de vocês, porque a gente sempre vê o outro lado, né? Então é interessantíssimo saber essa parte. E ainda mais você contando pra gente que conheceu um monte de gente famosa, enfim, um monte de atleta que a gente sempre vê ali. Mas sabe o que é? Para nós vira uma rotina, ainda mais em competição internacional. Nós estamos mega acostumados a ver atletas famosos, né, célebres, porque são exatamente eles que a gente tem que testar, porque eles são elite. É lógico que a elite vai ser a mais testada, porque são eles que nos interessam, eles são os alvos, né? Não que os atletas menos elite não vão chegar lá, mas é que obviamente quem tem recorde mundial é a pessoa que a gente vai testar, claro, né? É ele que tem um bom desempenho. Então, para nós, lidar com atleta famoso é rotina. De verdade, assim, a gente acaba se acostumando. A primeira vez você dá aquela travada, fala, Jesus, é que eu faço agora. Mas eu vou dizer pra vocês que o mais difícil é segurar os escoltas. É muito engraçado, porque a gente tá andando assim, pra nós a gente vai conversando como se fosse uma pessoa normal, né? E o escolta, você olha, ele tá de olho regalado, assim. Meu Deus do céu, quem é essa pessoa, né? E aí você já dá aquela olhada assim, tipo, segura a onda, porque não dá, entendeu? Você não pode, né? Você não pode ser amiguinho. Eles não podem tirar selfie, eles não podem fazer nada, principalmente em Olimpíada, porque o teste é sigiloso, ninguém pode saber que aquele atleta esteve lá. Inclusive, o nosso uniforme, como eu estava dizendo pra vocês, é igual de qualquer voluntário. A gente não é voluntário, mas a gente se veste como voluntário, porque eles não podem. Não é, imagina, o cara ganha uma medalha de ouro, vai lá na área de imprensa, aí aparece uma pessoa com baita crachá antidoping. Vocês sabem como é a imprensa, entendeu? E às vezes o atleta não quer que as pessoas saibam disso, porque ele não quer. É a mesma coisa que você ir fazer exame de fezes no laboratório. Ninguém precisa saber que você está indo fazer exame de fezes, entendeu? É a mesma coisa. Qualquer procedimento médico e de laboratório é sigiloso. A gente tem a nossa ética profissional de manter esse segredo. E aí você vira pro escolta, assim, o escolta tá lá. Meu Deus, aquele sorrir, querendo, né, meu Deus! Então, e geralmente o voluntário que se inscreve pra esse tipo de trabalho... Mas pensa, seu Instagram ia ser muito legal, hein? Pois é, a pessoa que faz... Se você pudesse tirar foto com todo mundo... Então, se eu pudesse, né, ia ser muito legal, né? Inclusive pessoas... alguns atletas dos quais eu já era fã antes, eu pude conhecer pessoalmente e confirmei que eram pessoas legais. E aí é legal porque quando eles demoram a gente consegue bater um papo mais profundo sobre coisas de família. Já vi muita foto de família de famoso mostrar no celular. Olha aqui meu filho, que bonitinho. Nossa, que legal isso, cara. Isso é muito legal,
Olha, essa é a parte legal, a parte humana, que eu sempre sentia muita falta, que a minha preocupação na faculdade de biomedicina era ficar muito nos bastidores. Não pela questão do ego, não isso, mas porque eu queria muito lidar com gente. É a parte que eu gosto, né, de ter aquele olhar, aquela coisa de você poder bater um papo, de você poder mostrar pro atleta, pro paciente, enfim, pra pessoa que trabalha com você, que você tá ali, que você é uma pessoa, que você não é a máquina que solta o resultado. A mesma coisa que quando a gente recebe uma amostra no laboratório, aquela amostra é uma pessoa, não é só uma amostra, a gente também não é mais que uma máquina, porque eles também recebem um papel na mão, um papel com resultado. Eles não sabem que atrás daquela máquina também tem um ser humano que estudou pra caramba, que dedicou suas horas na faculdade, que sofreu. Eu sofri pra caramba na minha faculdade. Foram 5 anos, porque eu fiz um ano a mais que eu fui pro exterior, né? Eu fiz um intercâmbio fora. Olha só. Foram 5 anos pegando ônibus, 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar, aquele cansaço, aquela dureza. Então a gente sabe, fora as horas de estudo, as provas que a gente acaba indo mal e depois tem que sofrer pra recuperar, enfim, todas as nossas derrotas e vitórias na faculdade. Nós somos mais do que aquele simples papel. Então eu tinha muita preocupação com isso, eu queria muito lidar com gente, eu queria, oi, tudo bem? Eu sou biomédica que faz teu exame, sabe? O negócio sou eu, entendeu? Quando você receber seu negativo na tua mão, fui eu que te ajudei a ficar com a tua medalha, sabe? Um negócio assim. Então é um reconhecimento mais de coração pra coração do que aquela coisa de, nossa, ela é a biomédica que tá ficando famosa por causa do doping, entendeu? Não era bem isso que eu tinha em mente, né? Foi uma consequência ficar conhecida, mas não era bem isso que eu queria desde o início. Mas o pessoal gosta bastante. É bem interessante porque é uma coisa nova, né? Mas agora vamos falar de polêmica. Ai, meu Deus. Já que você trabalha nessa área, Lara, o que você achou daquele escândalo de doping lá do atletismo russo? Olha, tá todo mundo chocado com o que aconteceu, porque é o pior caso de doping da história do esporte, ou pelo menos desde que surgiu a agência de controle, que é a WADA, a Agência Mundial. Eles nunca tinham visto nada parecido. Quando eles receberam a denúncia, para contextualizar a história, foi uma atleta do atletismo da longa distância, que chama Yulia Stepanova. Ela corria e ela cansou do esquema, porque ela obviamente participava, né? E ela acabou casando com um dos agentes o marido dela trabalhava para a agência de controle antidoping da Rússia, né? E os dois resolveram denunciar, porque parece que o governo coagia os atletas a usar, treinador participando, todo mundo sabia, o laboratório sabia, a agência sabia. O país inteiro. Todo mundo sabia, porque para você fazer um esquema desse, todo mundo tem que saber. É impossível você fazer um negócio desse porte com alguma das partes não sabendo, né? Havia troca de frascos no laboratório, haviam exames fraudados, resultados colocados errados no sistema de propósito, havia avisos, então o treinador avisava o governo que o tal atleta já estava usando e o governo evitava pedir o exame naquele período. Teve um mega esquema. Que coisa grande. Foi foi mais de um ano de investigação, mais de 300 páginas de dossiê, né? Porque foi feito um dossiê. Nossa. E aí o resultado foi esse. O banimento foi a única coisa que deu pra fazer na hora, porque é uma investigação que vai longe ainda. Infelizmente, pode ser que alguns atletas tenham sido prejudicados, né? Não dá pra gente afirmar com certeza que são 100%. Infelizmente, alguém deve ter saído prejudicado nessa história, mas fica aí de lição, né? Foi uma punição exemplar para que as pessoas pensem 2 vezes antes de fazer, porque descobrem, né? Pra ser justa, o caso do atletismo foi atletismo porque foi uma atleta do atletismo que denunciou, mas com certeza haverão casos em outras modalidades. Nenhuma modalidade está isenta. Porque tem muita gente vindo falar comigo, poxa, eu tô chateada porque eu gosto de correr. Queria ver Zibaeva. Queria ver Zibaeva, né? Mas, eu gosto de correr e poxa, estão dizendo que é só atletismo que usa droga, que os outros não usam. Então, assim, por uma questão de justiça, eu tenho que dizer que tem casos positivos em todas as modalidades, tá? Inclusive na Rússia, e não é só na Rússia, é todo mundo, porque também não é justo detonar a Rússia, achar que tá todo mundo limpo, porque não é assim. Tem positivo pra todo mundo, porque senão a gente não estaria testando agora todo mundo lá na vila. Sim, claro. Né? Senão não precisava do controle. Exatamente. É uma coisa assim, o controle só não vai acabar com isso,
tá? Porque o uso da substância é uma coisa de contexto. É muito dinheiro envolvido, é muita cobrança em cima dos atletas, é muita psicologia envolvida, o cara tá sendo cobrado, ele precisa de resultado, ele vive daquilo, o patrocinador só vai patrocinar se ele tiver tal resultado. O limite humano tá chegando, né? Nós temos um limite de recorde também, chega uma hora que, né, não dá. Existe até uma área que chama biomecânica que estuda isso, engenharia biomédica também estuda isso, para quem gosta, uma outra área que pode ser desenvolvida para o esporte. Então, assim, só o controle não vai acabar com isso. O controle é uma maneira da gente pegar e punir, por uma questão de justiça, mas erradicar tá longe de acontecer. A gente sabe também, né, de alguns casos, por exemplo, o Phelps, que eu queria colocar aqui. Alguns casos... assim, de atletas que desde criança eles já são, né, treinados já para fazer aquilo, sabe? Já recebem algum tipo de suplementação mais natural, enfim. Isso aí, qual que é a sua opinião a respeito disso? Você considera isso um tipo de doping, ou não? Ou ok, entendeu? O cara fazer a vida inteira uso de alguma substância? Então, tudo depende, assim, é lógico que se você for usar esse tipo de substância visando só o desempenho no esporte, sim, eu posso dizer que eu sou contra, ainda mais porque você pega uma criança que tem um desenvolvimento normal, dá hormônio do crescimento para que ela se torne um atleta melhor, isso vai contra toda a filosofia do que é o esporte, né? O esporte é bonito, o clima aqui no Rio de Janeiro tá muito legal, tudo bem, tá todo mundo um pouco apreensivo por causa da questão do terrorismo, mas isso tá todo mundo, em todo lugar do mundo, né? Não é só o Rio de Janeiro, tá todo mundo com medo em todas as partes do planeta, né? Sim. É lógico que nós temos os nossos problemas, o Brasil tem seus problemas, mas o clima dos jogos é muito legal. Quando eu cheguei no aeroporto, tinha algumas delegações chegando, então você vê todo mundo com o blusão do seu país, todo mundo em clima de festa, ali ninguém se odeia, todo mundo se respeita, que é o que a gente gostaria de ver no mundo normalmente, né? As Olimpíadas foram criadas, né? Os Jogos Olímpicos foram criados para ter uma trégua durante as guerras, olímpica, né? Parou a Exatamente, guerra, né? E a gente queria muito que isso fosse verdade, né? Agora aqui tá todo mundo lá na vila confraternizando, a parte mais legal, tem uma coisa que a gente faz muito, que é a troca de pins, né? Já deve ter até saído na imprensa que a gente traz aqueles broches, aqueles pins, e a parte mais legal é você chegar na vila e trocar com o atleta. Então você pega um atleta, sei lá, do Camarões, e ele quer uma bandeirinha do Brasil no crachá dele, e aí você dá pra ele te dá do país dele, então isso é muito legal. Essa é a parte legal. Então isso é saúde. O esporte de alto rendimento já tem tantas dores, já são tantas lesões, são tantas cobranças, e aí uma criança se interessa por um esporte, você usa qualquer um tipo de artifício só porque quer que ele seja um campeão, isso foge do que a gente quer com o esporte. A gente quer que as pessoas façam o que elas gostam, que elas promovam um espetáculo bonito, né? Que a gente veja essa confraternização legal, todo mundo aqui reunido para fazer uma festa bacana para todo mundo ver. Não sei, eu sou contra. Se for para usar visando só uma medalha de ouro, pegar uma criança e entuchar uma substância que vai fazer mal, porque tem os efeitos colaterais, né? Sim, claro. Tem câncer, tem problema de desenvolvimento, infertilidade, tem agressividade, tem problemas de pele, tem cálculo, tem falência de órgão. Recentemente uma atleta faleceu aí com suspeita, né? Também não estou afirmando, mas suspeita de uso de substância, e isso pode ter prejudicado o metabolismo dela a ponto dela morrer. Ela tinha 33 anos, né? Bom, então lá, a gente falou sobre doping, tudo isso, mas a gente é mais agora a fim de curiosidade, já que a gente não pode falar não temos tempo para falar de todas as substâncias e tal, mas a gente queria saber qual seria, assim, que você vê mais recorrente, qual é o doping, tipo de doping mais comum que acontece? Olha, geralmente é bem dividido. O que a gente tem hoje, nós temos uma análise, então a Agência Mundial de Dopagem nos disponibiliza alguns dados para saber a quantidade de positivo que nós temos em cada modalidade, que é o índice que eles têm. E o que a gente vê é bem distribuído, na verdade, mas tá muito na moda a eritropoetina, que é o EPO, que tem bastante, principalmente em atletismo, ciclismo, esportes de resistência muscular, de muita explosão. O EPO é bem usado, né? E antigamente a gente não tinha tecnologia para detectar, porque vocês sabem, ela é endógena também, né? A eritropoetina. Assim como a insulina, então a gente não tinha como detectar o que era exógeno. Hoje já tem, por meio do passaporte biológico, pelo sangue, já se detecta como
como a gente, né, estuda-se o perfil do atleta e aí por meio disso a gente consegue saber se ele está usando alguma coisa para dar uma turbinada ou não, né? EPO é comum, esteroide anabolizante sempre teve na moda, alguns moduladores metabólicos como a insulina e o meldônio, que entrou na lista agora dos proibidos, né? Inclusive teve um caso positivo famoso que é o da Sharapova, que ela já usava numa época que não era proibido e aí passou a ser proibido e ela foi pega, né? Mas ela admitiu, ela disse que ela errou, que não foi intencional, que ela já usava antes e que ela demorou para desadaptar da medicação e acabou testando positivo. E tem algumas drogas de abuso também, né? Que maconha, né? Cannabis e cocaína é bem comum também. Alguns remédios para emagrecer, corticoide, às vezes a pessoa toma inadvertidamente, ela toma por causa da gripe, ou por qualquer asma, ou por qualquer outra coisa. E aí ela tem um adverso positivo e sem querer. Pega. Sim. Aí acaba pegando mesmo. Então... essas são as mais comuns, então. É o que a gente acaba ouvindo mais também, né, na mídia, né? Álcool não pega. Álcool, só algumas modalidades específicas, como tiro, Fórmula 1, tiro com arco, essas mais específicas. Agora, de modo geral. E tem uma coisa também, Lara, que eu acabei vendo, é que existem certas substâncias para cada tipo de modalidade, né? Isso é mais específico. E isso é o que, por exemplo, eu cheguei numa reportagem, né? Por exemplo, o arco talvez algum tipo de substância que ajudasse o coração a bater mais devagar, mais lentamente, né? Tem tipo isso de também. Droga depressora. Sim. Beta-bloqueadores. Beta-bloqueador com certeza. Beta-bloqueador, a gente usa muito, a gente vê muito no arco, vê no boliche, vê no golfe. Esporte de precisão, beta-bloqueador é campeão, tem bastante. Caramba! E a maconha também, né? A cannabis também, porque ela também dá essa reduzida, né? Embora que existam algumas pesquisas que ela tem um efeito contrário em algumas pessoas. Como tem o álcool, né? Tem gente que bebe e fica agitada, tem gente que bebe e fica ali mais sonolenta. A cannabis também tem dessa. Pois é. Só pra finalizar, vamos pra... Eu juro que é a última pergunta, eu não vou tomar mais seu tempo. A gente já tomou um monte do seu tempo aqui, ainda mais nesse período aí que você tá super conturbado. Não, é um prazer, gente. Vocês podem me convidar mais vezes, viu? Eu gostei desse negócio. Pode deixar. A gente vai com certeza, a gente não vai deixar de te chamar, não. Enfim, mas é uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, porque... isso aí causou um rebuliço aqui, né? Pelo menos na biomedicina, tem uma biomédica sendo entrevistada, né? No programa talk show mais famoso do país. Ai, meu Deus. E no último ano, né? O último ano que o jogo vai estar na Globo. Já pegou no finalzinho ali. Como que foi? Então, Me conta pra todo mundo. Como foi ser entrevistado pelo jogo? Falaram que ele ficou traumatizado, por isso que ele vai se aposentar, né? Ele nunca tinha visto um negócio como esse. Não, mas é brincadeira. Olha, eu fiquei muito feliz, eu fiz questão de dizer, porque todo mundo fala, chegou a doutora. Aí eu falava, olha, gente, eu sou biomédica, eu falava, porque você fala doutor, parece que é médico, né? Embora nós também tenhamos o título de doutor pelo CRBM, doutora, eu geralmente não faço questão de ser chamada de doutora, é usual, eles vêm a gente de jaleco, chamam a gente de doutor, mas eu fiz questão de deixar bem claro que eu era biomédica e eu queria, ele até fala, biomédica, você é biomédica? Ele biomédica, logo no começo. Ele falou logo no começo, porque eu fiz questão que me chamasse assim, porque é a minha formação, eu tenho muito orgulho da formação que eu tive. Foi muito legal poder ter falado um pouco do meu trabalho, abriu porta para muita gente. Como eu disse para vocês, eu procuro ser muito acessível. Todo mundo que me procura, eu faço questão de dar meu dado de contato, eu faço questão de conversar. Às vezes a agenda é meio restrita, eu tô com agendas de entrevista e não vou responder tão rápido, entendeu? Mas eu sempre respondo. Eu falo pra pessoa, eu demoro, mas eu respondo, né? Porque a gente tá corrido. Ano olímpico é sempre muito corrido, a gente sabia que ia ser assim. Mas foi muito legal, foi gratificante, olha, nem deu tempo de ficar nervosa, porque é muito rápido. Eu falei com vocês aqui 1h30, com ele eu falei 15 minutos, passou muito rapidinho, né? Sério? Muito 15 rápido, minutos? é muito rápido. E lá, assim, embora seja um programa gravado,
ele deixa correr, então não tem edição, né? Vai indo. Então eu ficava suando, aí ele pegou na minha mão uma hora, eu falei, ai meu Deus, ele vai ver que minha mão tá suada, porque eu falei, gente, o negócio não é nem a questão de estar na frente do jogo, porque a gente tá acostumado a lidar com gente conhecida, né, como eu falei pra vocês, mas a questão da responsabilidade que eu tenho, de falar pra uma classe inteira que é a classe do biomédico. Se eu de alguma maneira... Vai ter responsabilidade. Pois é, se eu de alguma maneira falo alguma coisa que desagrade alguém, eu tô falando pra uma classe inteira, né? Eu tinha consciência dessa responsabilidade. E 2, a responsabilidade que eu tenho com os meus atletas, né? Eu tenho que tomar muito cuidado pra não expor ninguém, porque não é a minha intenção. A minha intenção é só deixar claro que o exame existe, como ele é feito. Quando a gente fala sobre isso, a gente consegue aperfeiçoar as técnicas, a gente consegue melhorar a maneira que a gente trata a questão do controle de dopagem, até para conscientizar as pessoas de que não é legal. Tem muito jovem entrando nessa moda. A gente já tem relatos de atletas saudáveis que estão usando insulina para emagrecer. Quer dizer, nós da área da saúde, nós sabemos o tamanho do perigo que é isso. Né? A gente sabe muito bem que uma dose de insulina errada mata uma pessoa em 10 minutos e não tem o que a gente fazer. Né? Não dá para reverter, a menos que esteja dentro do ambiente hospitalar. Então, realmente, assim, a gente sabe dessa importância e assim, te digo que você representou muito bem nossa classe, viu? Obrigada, eu agradeço mesmo, de verdade. Eu fico imaginando justamente, eu acho que essa é a maior apreensão que eu acho que eu teria no seu lugar, assim, de saber que tudo que você estiver falando ali vai ser a biomédica, né, falando, então, se falar qualquer coisa errada ali, meu Deus do céu, vai ser julgado o resto da vida, pode comprometer tudo, toda a sua carreira, exato, né? E assim, eu não sou uma estrela de TV, foi a primeira entrevista que eu dei na minha vida, entendeu? Não, é verdade. Começou bem, pois eu não sou uma estrela de TV, eu sou uma biomédica, eu tento ser séria no meu trabalho, eu estudo pra caramba, eu já, estudei idiomas pra poder me comunicar melhor com meus atletas, eu tinha consciência, por exemplo, que um tempo atrás meu espanhol não era muito bom, eu fui atrás do prejuízo pra melhorar, porque eu sei quanto que é importante aquele momento que ele me entenda, né, e que eu passe confiança. Então eu tô sempre estudando, eu fiz o curso recente da CBF, fiz o curso recente da FIFA, eu tô sempre tentando me aperfeiçoar, entender como funciona, eu vou até além, porque geralmente os agentes de controle não ficam falando muito sobre medicação, eu faço questão de falar com meus atletas, de ensinar como funcionam os mecanismos, né, olha, isso não pode por causa disso, daquilo, porque eu acho que além de tudo, a coisa tem que ser educativa, não adianta eu virar pra ele e falar assim, isso aqui é proibido. Eu quero que ele entenda porque é proibido, o que isso faz no corpo dele. Eu tenho uma responsabilidade com a saúde também, porque eu sou uma profissional da área da saúde. Então eu não quero só coletar a amostra e mandar pro laboratório. Eu quero que isso possa fazer diferença na vida dele, e se ele usou alguma vez alguma coisa, que ele não faça mais, que ele veja o risco que está correndo, o quanto realmente é perigoso, né, que realmente pode acontecer com ele. Então eu me empenho, né, e ter levado isso a público e ter tido o retorno, o carinho dos meus colegas, o reconhecimento dos meus colegas é muito gratificante para mim, e eu faço questão de retribuir. Por isso que eu sempre converso com todo mundo, eu faço questão de atender todo mundo, eu quero que todo mundo pergunte à vontade e eu gosto de responder, porque é uma maneira de eu retribuir a atenção que as pessoas estão tendo comigo, entendeu? Perfeito, nossa. Foi uma baita entrevista, cara. Até agora, por mim, eu continuaria aqui por, sei lá, 5 horas te entrevistando. A gente pode conversar mais vezes. A gente não foi nem uma entrevista, foi uma conversa, vai. E eu vou falar pra vocês que foi uma das melhores, porque quando a gente tá com amigos e colegas é muito mais fácil, né? Quando a gente tá na televisão. É lógico, quando a gente tá na televisão eu tenho que falar de uma maneira que todo mundo vai me entender. Aqui eu tô falando com o biomédico, né? Aqui é outro nível, a gente se entende. É outro nível. Eu falo eritropoetina, os caras, eritropoetina. Eu falo na TV, o pessoal fala eritro o quê? Aí eu falo, ai meu Deus. É verdade. Exatamente, é diferente. Não, é diferente. Fico muito feliz, Lara. Fico muito, muito feliz mesmo de saber que você gostou desse bate-papo. Eu, sinceramente, eu saio aqui muito, muito feliz, sabe? Muito orgulhoso de nós, assim, sabe? Poder receber esse tipo de conhecimento, assim, sabe? Pra poder disponibilizar pra um monte de gente e, na faixa, sabe? Assim, todo o conhecimento que a gente teve aqui, essa troca de ideias, enfim, conhecer mais essa parte, acho que depois dessa realmente
Muito mais gente eu acho que vai se interessar por essa área, eu tenho certeza. E inclusive peço para você deixar depois, né? Você deixa aí nas suas considerações finais, você deixa o seu contato, enfim, para o pessoal poder entrar em contato e tirar as dúvidas. Eu vou agradecer demais vocês, meninos, mais uma vez. Vocês estão de parabéns. O programa é muito legal, muito esclarecedor. Eu já escutava antes, estou muito feliz de poder participar. Vocês acham que foi uma honra ir pro Jô? Imagina, né? Que isso? Não, é sério, porque é o que eu tô falando. Acho que não tem coisa melhor para um profissional que ama a sua profissão ser reconhecida pelos próprios colegas. Isso é muito legal. Então, tenham de volta o meu carinho, meu reconhecimento para vocês. Vocês são guerreiros da biomedicina, isso é muito legal. Levar a nossa profissão para frente, tornar público. Hoje em dia, antigamente era muito comum as pessoas virarem o que faz um biomédico. Hoje está cada vez menos comum isso. Não sei se vocês estão percebendo. É verdade. Sim, espera. As pessoas estão começando a reconhecer, porque ninguém pergunta o que faz um enfermeiro. Entendeu? Ninguém pergunta o que faz um médico, mas isso é uma questão de tempo, isso é uma questão de paciência, de degrau por degrau. E a gente vai chegar lá com coisas de qualidade, estudando sempre, se empenhando, ajudando-nos uns aos outros. Por isso que eu faço sempre sem dúvida, os meus colegas. Porque eu também quero que os meus colegas profissionais tenham qualidade no que eles fazem, porque o que um faz por todos, não é isso? Então, com certeza. Meninos, parabéns, muito obrigada. Em breve vai estar no ar uma página minha, eu não tenho página, mas já me perguntaram se eu tenho assessoria de imprensa. Falei, gente, pelo amor de Deus, vocês estão indo longe demais. Aí, falei, não, assessoria de imprensa é demais, mas eu vou fazer uma página, uma página do Facebook provavelmente é minha. Me coloco perfeitamente à disposição. Quem quiser enviar pergunta, quem tiver site, quiser enviar pergunta, entrevista. Olha, eu posso demorar um pouco, mas eu respondo. Eu tô super aqui. Quem quiser me ligar pra bater um papo também, eu não garanto que eu vou atender de cara, mas eu atendo. O meu e-mail é Lara D, né, a letra D mudo, Santi, S-A-N de navio TI no fim, @gmail.com. Quem quiser pode mandar um e-mail pra mim. E tem a minha página no Facebook, que eu tô sempre curtindo as coisas de vocês. Vocês logo vão ver meu nominho. Tá lá, Lara Duarte. Com certeza. Né? Só Duarte. Vamos deixar tudo aqui na descrição pra ficar fácil. Não tem problema. Sim, claro. Gente, olha, eu me senti assim também. Me senti representada muitas vezes por vocês. Quis representar vocês todos lá. Também me deu gelo na hora, já passa um filme na nossa cabeça, parece clichê, mas na verdade eu me lembrei do dia da minha formatura, da gente de beca, daquele nó na garganta que dá quando a gente faz o nosso juramento, e é isso. Nossa meta aqui é 0 casos de doping pro Brasil. Vamos ver se a gente vai conseguir, tomara, né? Porque nós queremos que a festa, já que é na nossa casa, a gente tem que fazer bonito, né? Com certeza, sem dúvida. Então tá, galera, de novo, a Lara foi mais uma dessas, né, das entrevistas que a gente sempre fala aqui que fez a diferença, mas essa eu não tenho dúvida nenhuma de que vai fazer muito sucesso, ainda mais pelo momento, né, que a gente está passando. E espero mesmo que pessoas de outros lugares ouçam essa entrevista e enfim, e se interessem pela temática, que é fundamental, né? Eu acho que não só para nossa classe, não só para os biomédicos, mas para todo mundo que se interessa um pouco não só por esporte, mas enfim, por fazer a coisa certa, sabe? Competição, qualquer tipo de coisa, eu acho que a gente sempre tem que fazer a coisa certa. E o doping, a essência do doping, do antidoping é isso, né? E galera, como nós já havíamos prometido no início desse podcast, se você ouviu aqui, temos um presente especial da Asgard para você, se você ainda não sabe desse presente, mas é muito bom, é melhor você saber, né? Então, quem for na Asgard Cursos e for se matricular, né, em alguma das pós-graduações lá e falar que ouviu pelo Biomedcast, né, falar deles pelo Biomedcast, é só você chegar lá e falar assim: eu vim pelo Biomedcast, e adivinha o que você vai ganhar? 5% de desconto em cada mensalidade e 10% de desconto na matrícula, na hora. Gente, olha que beleza. Então... Nossa senhora, é bastante. Só falar que ouviu aqui, já só deu. Só falar que é ouvinte do Biomedcast, hein? Falou, galera, eu quero me inscrever porque eu ouço o Biomedcast. Vou fazer uma pós aí. Quero fazer uma pós.
quero virar perfusionista e quero meu desconto, hein? Olha aí, cara, que beleza. Então vamos lá, vão todos agora e vocês já sabem, a gente confia, claro, na Asgard, a gente não faz, né, eles não são nossos patrocinadores do nada, né, a gente confia no trabalho do Jeff. E quem quiser mais informações pode entrar em contato pelo site, né, asgardcursos.com.br. Lá tem todos os telefones, tem o endereço, fica aqui em Goiânia, né, então você pode entrar lá, mandar sua mensagem, falar com a Daiane e ela vai responder você. É isso aí, galera. E é isso aí, galera. Bom. Então tá, é isso aí. Então... Beijo, gente. Eu vou mandando ótimo, notícia. vamos manter o contato. Grande abraço pra você, Lara. Sim. Até Obrigada, mais. Tá? É isso aí, valeu, Lara, pela sua entrevista, foi muito bom a gente conversar nesse bate-papo. Eu já tinha feito a entrevista lá no blog, mas como era escrita, a gente não teve esse contato assim de conversar, né? É uma conversa muito boa e o tema assim bem na hora, né, das Olimpíadas. Aí só tenho a agradecer por aceitar o convite e precisando de alguma coisa aí, já divulguei algumas entrevistas suas lá no blog, né? Precisando é só chamar a gente aí que a gente, no que puder, ajuda. Valeu! Inteirando o Bruno aí, também vou agradecer pela entrevista, foi muito legal, gostei muito, muitas curiosidades aí, eu acho que vai ter mais gente querendo fazer parte de doping esportivo de agora pra frente, né? Então, obrigado pela entrevista, obrigado pelo pessoal que nos ouve e até a próxima. Um abraço! E eu vou agradecer agora, né, deixar a minha vez, a Laura já agradeceu, todo mundo já agradeceu, o Bruno já agradeceu, o Rogério, todo mundo, né, mas eu queria realmente agradecer porque eu gosto muito de esporte, adoro assistir, eu não gosto muito de praticar, eu gosto de assistir, gosto de ver o MMA, o UFC, sou muito fã, agora a Olimpíada, eu tô muito animado pra poder assistir, né, e agradecer e dizer que eu lembro que o sentimento que eu tive quando eu vi a tua entrevista no Jô, né, eu pego isso porque eu lembro assim do momento, quando ele falou com a biomédica, deu um gelo, cara, que eu acho que naquele momento, acho que toda a classe tava ali, junto com você, vibrando de verdade, de ver o reconhecimento, porque hoje cada vez mais a gente vê biomédicos fazendo coisas incríveis, estando em cargos super altos, né, então só te agradecer e que você arrase aí nas Olimpíadas, né, esse vai ser turbulento, não tenho dúvidas nenhumas, né? E é isso aí. Então, muito obrigado por participar aqui do nosso cast. Estamos honrados. Então tá, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Falou, até mais. Tchau, pessoal. Tchau. Falou, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uhul.